Hoje eu quero falar sobre transição no DaVinci Resolve, mas especificamente de um pack com várias opções, inclusive LUTs, inclusive transições, inclusive títulos, callouts, que a gente chama. Eu vou mostrar o que eles são e o que tem dentro desse pacote, alguns efeitos sonoros e outros efeitos ali que tem dentro desse pack, que especialmente para quem faz muita edição de vídeo, tá? É muito importante para quem cria conteúdo e está toda hora tentando fazer um conteúdo de qualidade melhor e quer fazer transições melhores, utilizar mais efeitos sonoros, que é uma coisa que eu tenho mostrado em alguns vídeos, mas eu quero falar especificamente desse pacote aí, que é bem interessante, principalmente para quem usa muito esse tipo de efeito e para quem cria conteúdo de maneira seguida. Então, vamos lá dar uma olhada. Olá, aqui é o professor Rovier. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Bom, pessoal, o que eu quero falar desse vídeo, né? Eu vou falar de um pacote que vem com várias transições. Eu, particularmente, sempre tive muita curiosidade de, puxa, eu estou fazendo meu vídeo, estou editando, aí eu tenho uma transição que eu quero fazer, ou tenho um efeito sonoro que eu quero colocar, eu sempre tinha que garimpar na internet. Então eu sempre tive muita curiosidade de, puxa, tem esses pacotes prontos que vem com 1.300 efeitos, 2.000, 5.000, 10.000 efeitos e mais títulos e mais outras coisas, e eu sempre tive esse interesse em testar e ver realmente se vale a pena, né? Então eu quero que você me acompanhe, eu vou falar um pouquinho desse pacote, até desde o passo a passo de o que tem dentro dele, como é que tu instala, como é que tu utiliza, né, e algumas modificações, porque você pode pegar esse pacote de transições que vem ali dentro e modificar para deixar com a sua cara. Então você não está restrito ao que eles te entregam, o que é muito bom na minha opinião, né? Porque o que acontece? Você tem o seu canal, você tem o seu vídeo e lá dentro você tem uma paleta de cores que você está utilizando. Você não precisa se ater às cores que eles colocaram ali dentro ou aquele modelo de transição engessado. Você modifica ele para deixar com a cara que você quer, o que particularmente é muito legal, além de você poder combinar com as outras transições, efeitos, fontes que você tem também. Nós vamos falar disso nesse vídeo. Então, vamos lá que eu quero mostrar tudo isso para vocês. Bom, pessoal, eu baixei o arquivo e ele vem zipado. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é, obviamente, descompactar esse arquivo. Usem o software de preferência de vocês. Eu já descompactei ele aqui. Uma coisa bem legal que eu achei, pelo menos desse pacote aqui que eu estou mostrando para vocês, é que ele vem com uma documentação de ajuda, tá? Ele vem falando aqui, obviamente, das fontes. Então, se não funcionar algum título que vocês vão colocar, vocês precisam baixar as fontes. Aí ele explica como instalar os LUTs, a mídia offline, porque às vezes tu vai trazer, importar esse pacote de transições, enfim, e ele está anexado com outros vídeos. E aí ele vai explicar como vocês podem linkar ele de volta. A questão do zoom, porque o zoom você pode modificar ele no Fusion, tá? Então aí ele mostra aqui um tutorial de como fazer. E as transições, se tu tem o Resolve 16 e se tu tem o Resolve 17, né? Então é só seguir esses tutoriais que ele vai mostrar exatamente como vocês têm que instalar cada uma dessas pastas aqui. Então, só rapidamente para explicar para vocês, esses assets aqui que são justamente aqueles vídeos que vocês vão ter que relinkar se algum deles desaparecer. Então, são os vídeos dos glitches, né? Vocês não usam direto eles, ele vai estar dentro da biblioteca de transição, tá? Mas também, quem quiser ter acesso, os LUTs, e aí vocês vão fazer a instalação dos LUTs e vai vir todo esse pacote, então tem vários conteúdos aqui dentro. E aí tem as transições, e aí aqui dentro ele vai ter tanto os títulos, né? Então são vários arquivos aqui, por exemplo, de títulos são 54 arquivos, só para vocês terem certeza. E dentro das transições também, várias transições de diferentes tipos, tá? Vamos selecionar todos aqui, 216 transições, e elas também são editáveis lá dentro, tá? E os efeitos sonoros, que também vem um pacote aqui para vocês poderem acessar e utilizar. Daí esse sim vocês usam direto, vocês simplesmente podem puxar direto da pasta para dentro do DaVinci Resolve. Pode ver que aqui o computador está demorando um pouco para carregar, justamente porque tem vários, né? E aí ele deixa os tipos de áudio, inclusive, né? Mas são 250 arquivos de efeitos sonoros, né?
obviamente também alguns para combinar com aquelas transições que vocês têm, ou vocês podem utilizar direto daqui em separado, beleza? Então tá aí, só seguir a documentação para instalar. Eu vou fazer aqui a instalação também para vocês darem uma olhada, né, de como instalar no DaVinci Resolve, se vocês não querem procurar outro vídeo ou também daqui a pouco acharem alguma outra transição que vocês querem instalar. Obviamente, aqui tem uma documentação que ensina como fazer, mas vocês também podem procurar como fazer se vocês encontrarem algum problema. E já vou adiantando que para o meu DaVinci Resolve, com a minha instalação, ele já está um pouco diferente. Então, aqui nesse tutorial que eles passaram, ele pede justamente para acessar algumas pastas específicas, né? Então, no meu caso aqui, seria o usuários, né? AppCache, Roaming, AppData, Roaming, Blackmagic Design, DaVinci Resolve, Suporte, Fusion, Templates, e aqui teria algumas pastas onde eu teria que colocar, mas para mim essa pasta não está aparecendo. Bom, pessoal, e aí aqui para as transições vocês vão clicar nisso aqui, tá, 2 vezes, e aí ele vai carregar no DaVinci Resolve. Aqui vocês não vão precisar fazer nada porque ele vai instalar automaticamente essas transições. E aí do 16 ele traz esses Seamless Transition. Uma coisa importante aqui, deixa eu até abrir, que é tomar cuidado para o FPS, né? Que é a quantidade de quadros que vocês estão utilizando na timeline de vocês, né? E obviamente não esqueçam de passar para o Power Beans. Mas deixa eu voltar lá para o projeto que eu estou trabalhando, o que a gente precisa, tá? Deixa eu tirar essas transições que já estavam aqui. E aí aqui a gente tem essas transições, mas existem essas outras aqui para a gente dar uma olhada. Então, qual é a velocidade da minha timeline? Se vocês têm dúvida aqui, vocês podem vir em File, Project Settings, tá? E aqui em cima, né, quando vocês estão no Master Settings, ele já vai ter a frame rate, tá? A taxa de quadros da timeline de vocês, onde vocês podem olhar. Então eu tenho 29.97, aqui é praticamente 30, tá? Mas ele tem a opção, se vocês olharem aqui, de 29.97, são as mesmas transições, é só uma questão de vocês escolherem a correta. Vamos pegar 29.97, são essas aqui que eu vou poder utilizar para essa timeline que eu tenho, obviamente. Mas se eu olhar as de 30, né, eu tenho as mesmas transições, né? Então usem as transições no frame rate correto de vocês, tá? Então tem o zoom in, zoom out, raw, glitch, spin, fade, raw diagonal, perspective e spline. Vamos dar uma olhada nesse raw diagonal. Vamos jogar ele aqui, aqui em cima, tá? Certo? Só esclarecendo para vocês, né? Se vocês jogarem isso aqui em cima do clipe de vocês, ele não vai funcionar, porque ele vai fazer o corte, né, antes e vai voltar depois. Então ele não vai ter efeito nenhum. Ele tem que ficar sobreposto, justamente porque ele foi feito para fazer esse raw aqui, né? Vocês podem mudar o comprimento, né? Pelo menos esses aqui que são os seamless, as transições, vocês podem mudar o comprimento dela, né, direto aqui, né? Se vocês acham que está muito lento, está muito devagar, ou como é que vocês querem que entre, vocês vão ajustando o tempo, tá? Obviamente aqui ele ficou muito comprido e ele caiu no mesmo clipe, né? Então vocês têm que ir ajustando porque também não dá para aumentar demais, tá? Ele tem um tempo limite com o qual vocês podem trabalhar. Vou tentar aqui. Aí, ó. Ficou certinho o nosso clipe. Vamos pegar um outro de glitch aqui cromático, tá? Vamos largar aqui em cima, né? Vamos dar uma olhada. Então ele faz um cromático aqui, vocês podem ir inclusive olhando aí, ó, basicamente o efeito, e ele faz uma transição de um para o outro. Obviamente aqui vocês têm também algumas características que vocês podem utilizar, mas basicamente é isso, e tem vários, né? Vamos pegar o outro aqui, que ele demorou um pouco para carregar, mas é isso aí, ele faz um cromático e aplica, né? Então ele tem vários. Vamos pegar esse roll up aqui, tá? Obviamente vocês até podem colocar um sobre o outro, né?
mas aí tem que ver o efeito que ele faz e o quanto ele vai demandar do computador de vocês, né? Então aí vocês tiram um, né? Ele demora um pouco para renderizar aqui para mim. Ah, mas tá aí o efeito. Certo? E aqui dentro vocês têm os títulos também, né? Algumas opções de títulos e callouts, né? Novamente aqui a gente tem o problema, mas não tem problema. É só vocês pegarem aqui de novo, botão direito, Relink Clips for Selected Beans. A gente já está na pasta de assets, seleciona a pasta e ele deve relinkar automaticamente. Ele fecha e aí deve estar tudo certo. Tá? Então aqui a gente tem o move do título só mostrando e aqui é o título, o que ele vai fazer. Então é só uma questão de eu jogar ali. Tá? Aqui, mas vocês vão ter que baixar as fontes, tá? Então, só rapidamente para vocês entenderem, aqui na documentação, né, onde tem a documentação de ajuda, tem o link para vocês baixarem as fontes, tá? Podem utilizar, eu utilizei esse primeiro aqui, do Nexa e do Roboto, utilizei esses dois aqui. Baixa, instala todas elas uma por uma, daí tem que fechar o DaVinci Resolve e carregar ele de novo, senão não vai funcionar. E aí vocês puxam direto aqui, tá? Vamos rodar aqui, né? Porque se não tiver a fonte ele não funciona, ele fica um espaço preto ali e não vai funcionar. Tá? Então aqui vocês têm algumas modificações que vocês podem fazer, inclusive aumentar aqui o tamanho do texto inicial ou diminuir, conforme vocês acharem que fica adequado, ou até reposicionar ele, né? Tipo, esse aqui está posicionado no meio, mas nada impede de vocês puxarem ele mais para baixo ou mais para cima, né? Aqui eu tenho uma parte escura aqui mais em cima, puxo ele mais para cima e deixo ele aparecer lá em cima e não cobrindo a imagem de vocês, tá? Como ele foi criado no Fusion, é no Fusion que vocês vão ter que editar eles. E aí vocês têm essas caixas, isso aqui é bem tranquilo também de vocês mexerem. Vocês só tem que entender o que vocês querem transformar na imagem de vocês. Então vocês têm, por exemplo, uma linha aqui embaixo que está aparecendo, e obviamente aqui ele está usando o amarelo, mas nada impede vocês de utilizarem o vermelho. Eu costumo utilizar o vermelho nos meus vídeos, né? E aí vocês vão ter esse texto de vocês, vamos botar ali no começo, né? No meu caso, com a linha vermelha, fazendo isso aqui. E aí eu tenho o texto de cima, né? E aí vocês têm essa caixa de texto, né? Vamos botar aqui transições, tá? Ele já modifica o texto. E aqui embaixo também posso botar, aqui ele está patrocinado por Nitrozone, certo? Isso aqui só fiz a tradução. Obviamente tem outras modificações das próprias formas, mas vocês podem mexer, podem trabalhar isso aqui e ir modificando como vocês acharem, inclusive a velocidade que essas barras vão aparecendo ou desaparecendo. Então vamos ver, eu já fiz algumas modificações, tem aqui o meu clipe e está aqui, né? Aqui claramente ele teve um problema porque tem um acento, ó, então ele já aparece o tio aqui, ó, por causa dessa questão que, obviamente, ele veio em inglês, mas não tem problema. Mas isso nada impede de vocês de fazerem os ajustes também através do Fusion. Eu modifiquei algumas coisas aqui, porque o que acontecia em primeiro lugar, né? Aqui no começo ele estava aparecendo o nosso texto, então eu tive que modificar. Então aqui no layout dele, tá? Ele tem duas posições, né? A posição inicial, 383, ele não estava assim, ele estava aqui assim, no 400 mais ou menos. Eu simplesmente puxei ele mais para baixo para ele ficar escondido, e aí a outra posição que ele está marcando é a posição final dele, né? Ele ainda não está 100% certo, tá? Mas ele estava mais ou menos aqui no 500, eu fui puxando até aparecer todo o C cedilha aqui embaixo. Então é só uma questão de vocês ajustarem. Vamos dar uma olhada como é que ele ficou agora. Então ele faz a linha, aí ele puxa, tá? É isso aí, ó. Daí ficou bem certinho, obviamente cada um deles posicionado de forma diferente. Vamos voltar aqui na edição, ver como é que ficou. Então abre a linha, aparece, faz um zoom, né? E aqui, obviamente, eu não preciso ficar com ele deste tamanho, né? Ele deixou aparecendo mais tempo, mas eu posso fazer isso aqui. E para ele não dar um corte seco, eu posso fazer inclusive um fade aqui. Aí vamos ver como é que vai acontecer. Tá aí ele vai desaparecendo. Então vocês podem ajustar
todas essas características, dependendo do que vocês estão usando, os títulos. E agora deixa eu mostrar um callout. Vamos pegar um aqui do final da lista, ver o que tem. Tá? É o 19, então é este aqui. Né? Tá aí, ó. Então daí eu peguei o meu callout. Ele demora um tempo para carregar, né, toda essa barra azul aqui. E aqui a gente pode mudar também o texto, obviamente você tem que fazer aqui no Fusion, tá? Então vamos modificar aqui. A gente também tem que olhar aqui o nosso... Vamos ver onde é que está o texto. Tá aqui, ó. Esse é o texto, 15%. Em vez de botar 15%, eu vou botar... porque ele está com a fonte Metrópolis. Obviamente vocês podem mudar também isso aqui, tá? Eu vou até fazer para vocês, eu vou deixar esse símbolo aqui, tá? E essa fonte aqui ele não está pegando a fonte certa, tá? Inclusive se vocês não quiserem baixar, depois é só uma questão de vocês modificarem a fonte por uma outra que seja mais interessante. Então vamos pegar aqui, né? Cuidando justamente do aspecto visual. Vamos botar aqui e um espaço. E aí tá aí como se fosse a temperatura, né? Como eu disse, eu uso justamente, costumo utilizar vermelho, né? Eu só tenho que achar aqui o polígono, tá? Acredito que seja aqui a cor da linha. Tá aqui, ó, essa é a cor da linha, essa linha aqui, e aí tem o meu contorno, que como eu disse, geralmente eu uso vermelho. E aí é só modificar. Tá aí. Vamos lá na nossa edição. Ele vai ter que carregar de novo, né? Vai ter que renderizar essa imagem aqui para a gente conseguir ver. Mas tá aí, né? Ele fazendo. Aqui, obviamente, a minha transição, eu posso deixar isso aqui, né? Só vamos passar a nossa transição para cima. E aqui eu posso encolher um pouquinho para ela não ficar... De novo renderizando, 30 graus, e agora ele vai passar para o outro vídeo. Beleza, então foi o título, foi o callout, né? As transições já mostrei para vocês, tá? Todas as transições, vocês podem ajustar essas características, tanto aqui e aquelas outras que são relacionadas ao Fusion, vocês podem também utilizar. Vamos limpar esses aqui. Deixa eu trazer um outro aqui, né? Agora o Light Leaks Transitions, que são relacionados a luzes, né? Aqui é interessante um ponto, porque até tem esse blue aqui, né? Blue White, Blue Crazy, mas vocês não precisam se limitar à cor aqui da transição que vocês querem fazer, né? Então vamos dar uma olhada aqui, né? Uma questão só depois da gente posicionar aqui, ver exatamente onde é que começa, aqui, né? E aí ele faz essa transição. As transições são um pouco mais lentas, tá? Mas nada impede vocês virem aqui no Color, certo? Se vocês quiserem modificar, vejam qual é que é a forma mais adequada para vocês, mas se vocês quiserem destacar uma cor, por exemplo, aqui obviamente ele é um clipe de cor mais azulado, tá? Então obviamente o que se destaca é o azul. Se eu remover o azul, ele vai combinar o verde e o vermelho, que vai nos dar esse tom aí mais esverdeado, mais amarelado, é o que ele vai tentar fazer de combinação. Então vocês não precisam se limitar, vocês querem mais azul, puxem o azul para cima, ou diminuam as outras cores. Tira o verde, ele fica lilás, tira o vermelho, ele vai ir para um verde, né? Dependendo do que vocês estão querendo. Quero mais verde, certo? Então vocês podem fazer essa modificação, não precisa se ater àquela questão de cores, como vocês podem fazer em qualquer clipe. Então antes a gente tinha azul, aqui eu tenho uma tonalidade verde, que talvez seja o que eu esteja buscando para o meu tipo de clipe, né? Vamos inclusive pegar um outro aqui, ó, colorido, certo? Obviamente vocês têm que definir, aqui ele vai ficar, ele tem um tempo bastante longo, mas vocês podem cortar, certo? Ó, ele vai modificando as cores e aí vocês podem cortar, né, e pegar a sua parte que vocês querem, né, aquela que é mais interessante, deixa sobreposto, né, façam um fade aqui no início, um fade no final também, aí no final começa aqui e muda para o outro. Obviamente vocês podem fazer isso no próprio clipe também, porque como ele está sobreposto, é só uma questão de vocês saberem como utilizá-lo. E aí ele faz a transição. Então vocês podem trabalhar justamente para ajustar como vocês quiserem, né? Certo, pessoal? Agora eu quero mostrar, já que a gente tem ali
efeitos sonoros para vocês trazerem aqui, depois poderem colocar justamente junto com esses clipes, né? Então aqui no PowerBeans, como eu falei, isso aqui é tipo uma biblioteca mestre, e vocês podem ir criando outras bibliotecas mestres também para vocês utilizarem. Então aqui eu vou criar um novo bin, né? Uma nova pasta, justamente de efeitos sonoros, tá? Posso clicar aqui, e aí aqui dentro, clico com o botão direito e eu vou importar a mídia, né? Aqui eu já estou na pasta dos efeitos sonoros, tá? Mas é só entrar lá, selecionem todas as mídias, tá? A vantagem é que, obviamente, isso aqui fica para todos, então sempre que vocês precisarem para qualquer edição que vocês estiverem fazendo, é só entrar aqui e vocês têm esse áudio. E aí, dependendo do que vocês querem, né? Aqui vocês têm os efeitos de clique, de moeda, tá? Geralmente, aqui vocês têm os glitches, ó. Tá? Então, se a gente pegar um glitch, vamos botar aqui, né? Vamos pegar esse 11 aqui, vamos botar aqui, tá? E agora vamos pegar o efeito sonoro. Ainda tá alto, mas enfim, é só uma questão de vocês ajustarem esse volume aí. E aí vocês têm as transições. Obviamente o meu áudio aqui tá sem som, mas coisas legais, a dificuldade em gerar. É isso aí. Então, basta vocês irem adicionando. Agora vocês têm todos os sons, vão escutando um por um para tentar verificar exatamente o que cada um faz, né? Esses whooshes aqui também são interessantes para quando vocês fazem transição. Bem no meio aqui, ele não precisa ter necessariamente o mesmo tempo, né? Porque ele só vai fazer o efeito sonoro ali quando precisa. Aí, ó. Então, deixa eu tirar o som aqui. É isso aí. E aí, se vocês quiserem, obviamente, também colocar uma trilha sonora. É isso aí. E aí vocês conseguem trabalhar com os efeitos de vocês. Bom, pessoal, basicamente era isso, né? Tem várias coisas dentro desse vídeo, como eu falei. Eu vou deixar para vocês o link na descrição para vocês darem uma olhada, para aqueles que se interessarem. Na minha opinião, basicamente, quem faz muita edição e quem usa muito esses tipos de efeito e quer melhorar o seu conteúdo, eu acho que vale muito a pena. Não é um valor considerável, basta vocês simplesmente procurarem qual é aquele pacote que está mais adequado. É interessante vocês verem o que tem ali dentro. Para ajudar vocês com esse pacote específico que eu mostrei aqui, eu vou gravar um outro vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima e também no final do vídeo para vocês darem uma olhada, onde eu vou passar um por um todos os efeitos que tem. Ele vai mais uma biblioteca, tá? Para vocês poderem olhar e verem o que tem ali dentro e aí sim tomar uma decisão se vale a pena ou não para vocês, certo? Então ele vai ser provavelmente um vídeo um pouquinho mais extenso, mas a ideia não é eu ficar falando sobre esse pacote de transições, mas simplesmente mostrar cada um dos efeitos que tem ali dentro. Aí vocês parem o vídeo, deem uma olhada, olhem mais devagar como vocês acharem, porque eu vou passar bastante rápido por eles e que não era o objetivo desse vídeo também. Eu vou deixar um outro link também, porque às vezes o pessoal gosta bastante de, puxa, eu uso muita banco de imagens. Então eu vou deixar um link com isso também para vocês darem uma olhada, porque é outra curiosidade que eu tenho muito, embora eu ainda não tenha utilizado nenhum tipo de banco de imagens de vídeos, né? Mas eu acho bem interessante, né? Obviamente cada um tem que analisar a sua demanda nesse sentido, mas eu vou deixar o link embaixo para vocês darem uma olhada e ver se faz sentido para vocês, para a criação de conteúdos que vocês fazem. Beleza? E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Grande abraço!